Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Paz amadas, meu nome é Rose, faço parte do Encorajando Mulheres e do Mulheres de Joelho. Quero deixar uma mensagem para vocês hoje, que está em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. No versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de intercessão, né? O que é intercessão? Intercessão é uma mediação, né? Interceder é você se colocar no lugar de uma pessoa, né? Ou se colocar diante de uma causa, para você defender essa causa, né? Para você batalhar por essa causa. Em outras palavras, é você comprar uma briga por aquela causa ou por aquela pessoa, né? O intercessor, ele se coloca diante do Senhor para lutar em favor daquela pessoa, para lutar em favor de uma causa, né? Então a gente se apresenta diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, coloco diante de Ti essa causa, coloco diante de Ti essa pessoa. Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, transforma. Então nós somos intercessores e o Senhor, ele nos exortou, o Senhor através de Paulo, ele nos exorta aqui dizendo o seguinte: antes de tudo, nós devemos praticar orações, intercessões, ação de graça em favor de todos os homens, em favor das autoridades, em favor do nosso lar, em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos esposos. Então o Senhor nos criou como ajudadoras do lar, mas eu creio que o Senhor nos fez mulheres para interceder por a nossa família, interceder para os nossos filhos, interceder pelos maridos, interceder pela igreja, pelos ministérios da igreja. Então o Senhor, ele nos fez intercessores, né? E nós, sabendo disso, devemos sempre nos apresentar ao Senhor, né? Tem pessoas que falam assim: eu não vou interceder pela fulana que está passando por uma luta, porque eu vou sofrer retaliação. Não. Se você tem uma vida diante do altar, se você é uma mulher de oração, se você é uma mulher que jejuma, se você é uma mulher que está na presença do Senhor verdadeiramente, o mal ele não pode te tocar. Porque o Senhor, ele nos deu autoridade, né? E ele disse que nós pisaríamos a serpente, né? O escorpião, e não faria dano nenhum a nós, né? Então o Senhor nos deu essa autoridade, esse revestimento, né, para estarmos intercedendo por uma causa, por uma família, pela nossa família, né? É necessário ter intercessores, seja na igreja, seja no meio da nossa família, seja no nosso trabalho, né? Deus, ele é um Deus bom, um Deus santo, um Deus justo. Só que ele reprova quando alguém peca. E quando alguém peca, automaticamente, o Senhor, com o seu Deus, com o seu poder, ele vem com castigo, né? Porque se a gente pecou, se a gente desviou da presença do Senhor, nós sofremos as consequências, o castigo. Então, assim, a mãe tem um filho que está nas drogas, que está no mundo, está roubando, está matando. Então, essa mãe se levanta como intercessora para que o Senhor venha salvar aquela pessoa e seja aplacada a ira sobre a vida daquela pessoa, né? A mão de Deus, ela pesa sobre o pecador, né? Só que o Senhor, ele também abençoa o pecador. Tem pessoas que acham que porque a pessoa está no pecado, que o Senhor não abençoa ela. Mas através de oração, o Senhor livra, né? O filho às vezes fala assim: eu ia estar naquele tal lugar, mãe. Em tal horário aconteceu tal coisa. E a mãe, ela se lembra que naquele momento ela estava de joelho diante do Senhor, intercedendo por aquele filho. E ela sabe que foi a mão do Senhor que livrou, né? Então, se não houver intercessor,
o pecador fica debaixo do juízo da mão de Deus, né? Um terceiro ponto básico também sobre a intercessão é que Deus, ele procura os intercessores. Muitas vezes o que Deus procura, né, um intercessor para que ele venha abençoar uma pessoa. Porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo ele é santo e justo. E por ele ser santo e justo, ele tem que punir o pecado, tem que condenar o pecado. Mas ainda assim, Deus espera para ter misericórdia, né? Porque nós sabemos que o fato de nós passarmos tanto tempo longe da presença do Senhor, aparentemente vivendo uma vida boa, né? É o Senhor tendo misericórdia da nossa vida. Ele vai nos deixando, vai tendo misericórdia, tendo misericórdia, né? E muitas vezes o Senhor olha para a terra e Ele quer abençoar aquela pessoa, Ele quer transformar aquela pessoa, mas Ele não encontra pessoas intercedendo por aquela pessoa. Nós vemos ali em Ezequiel 22, deixa eu só ver aqui qual que é, 22, 30, que o Senhor fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra para que eu não o destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre ele e os consumirei com grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, palavra soberana do Senhor. Então nessa passagem, ele fala de uma nação que estava dominada pelo pecado, e ele procurou uma só pessoa, né, ali naquela nação, para que ele não derramasse a ira dele. Porque se ele olhasse para aquela nação e encontrasse uma pessoa clamando em favor daquela nação, a ira dele teria sido aplacada. Mas ele olhou para a terra e não encontrou nenhum. E nós vemos também em Isaías 59, no versículo 16, que diz assim: ele viu que não havia ninguém, admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então o Senhor olhou ali para a terra e não achou ninguém que intercedesse por aquilo ali. Esse texto revela que o errado era tratado como sendo correto naqueles dias. E a coisa não mudou muito. E esse texto termina descrevendo a reação de Deus. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então essas duas passagens nos mostram com clareza como Deus ainda precisa de intercessores para abençoar vidas. E como às vezes é frustrante para ele, em algumas ocasiões, quando os intercessores não são encontrados, né? Sobre intercessores na Bíblia, o próprio Jesus, ele foi um intercessor. Quando ele estava na terra, ele praticou uma vida de oração, especialmente de intercessão, né? Na Bíblia nós encontramos Jesus, por exemplo, chorando sobre Jerusalém. Em Lucas 19:41, diz que quando o Senhor se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Em João 17, o Senhor ele intercede pelos discípulos que iriam passar grande tribulação, né? E temos também Hebreus 7:24, que diz o seguinte: Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, assim, o nosso próprio Jesus, ele foi um intercessor das nossas vidas, né? E nós temos também em Marcos 8:2, que diz assim: Jesus foi movido de íntima compaixão pela multidão. Está escrito o seguinte: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Então o Senhor ali, ele se coloca e intercede por aquelas pessoas que estavam ali sem comer. Ele ora com íntima compaixão. E é assim que nós temos que ser, né? É assim que nós temos que proceder. Nós temos que olhar para uma causa e saber que naquela causa é só o Senhor, e nos levantar como intercessores a favor daquela causa. Nós temos que orar para as pessoas que se encontram em hospitais, temos que orar, interceder pelos encarcerados, porque o Senhor quer salvar essas pessoas, o Senhor quer curar essas pessoas, né? Temos que interceder pelos filhos que estão nas drogas, temos que interceder
pelos maridos que estão na prostituição, que estão no álcool, que estão nas drogas. O Senhor, Ele quer nos levantar, Ele quer nos usar como intercessores. E muitas vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes nós achamos que aquela causa já está perdida para mim, está perdida para você. Mas para o Senhor não há nada demasiadamente difícil para Ele. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que salva, um Deus que cura. Só que Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa voz. Muitas vezes nós clamamos um dia, clamamos uma semana, né? Intercedemos pelaquela causa um dia, 2 dias, uma semana, um ano que seja, e nós nos desanimamos. E muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, eu não vou orar mais por tal coisa, porque o Senhor não vai fazer, o Senhor faz, né? É só nós nos colocarmos diante da presença dEle, levantando assim um clamor, né? Clamando, mas não é aquele clamor passivo, não, aquela coisinha, Senhor, não, é clamor, o Senhor Ele quer ouvir o nosso clamor, não só a nossa oração, mas Ele quer que nós nos derramamos na presença dEle e nos colocamos diante dEle, falando, Senhor, eu estou aqui, sou tua filha, sou tua serva, tenho te servido, tenho te adorado, tenho sido fiel a ti, e eu coloco diante de ti esta causa, e não desanimar, continuar lutando, prosseguir, não desanimar. Às vezes falta só mais uma semana de oração, mais uma semana de clamor, e o Senhor te entrega a sua vitória. E aí você acha que você já clamou demais, que você já intercedeu demais, que você já orou demais, e que não tem mais jeito, e você para, e você desanima. Então nessa mensagem eu quero encorajar você a se tornar um intercessor, a se tornar uma intercessora, a buscar o Senhor de todo o seu coração, a orar por pessoas. Muitas vezes Deus vai colocar no seu coração para você orar por pessoas que você nem conhece. E você ora, através da sua oração, do seu clamor, o Senhor vai salvar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa nunca na vida ela vai ficar sabendo que você orou por ela, que você intercedeu por ela. Aquela sua vizinha que às vezes te tira do sério, te provoca, fala, olá, crente, é por ela que você deve interceder. Aquele seu familiar que muitas vezes te julga, te critica, é por ele que você deve interceder. Porque eu interceder pelos meus amigos é fácil. Eu orar por aquela que eu sei que ora por mim é fácil. É muito fácil. Mas o Senhor nos levantou para interceder, assim como Ele intercedeu naquela cruz, quando Ele disse para o Pai, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor estava intercedendo por assassinos, por apedrejadores que tinham maltratado Ele. É assim que nós temos que nos levantar, ser na presença do Senhor. Interceder por aqueles que não merecem. É isso que o Senhor quer de nós. E Deus vai salvar. E um dia você vai ver aquela sua vizinha, aquele seu familiar, que às vezes te julgava por você ser crente, por você ser uma mulher de Deus, servindo ao Senhor, e você vai glorificar. Porque você vai saber que muitas vezes, as madrugadas, muitas vezes nas suas orações, você orou pelaquela pessoa, e aquela pessoa é fruto das suas orações. Então que nós venhamos nos levantar hoje como intercessores da obra do Senhor, intercessores dos nossos familiares, intercessores dos nossos pastores, dos nossos vizinhos, intercessores da nossa família. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês hoje, que vocês venham guardar essa palavra no coração de vocês, e nós vamos começar essa semana as nossas orações às madrugadas, às 3 horas da manhã. E eu gostaria de contar com todas vocês. Gostaria assim que nós nos levantássemos como intercessoras, tanto desse ministério, em favor das nossas líderes, em favor desse ministério, em favor de todas as causas, né, que serão colocadas diante do Senhor nas madrugadas. O Senhor fala que aqueles que de madrugada buscam o acharão, né? Então eu convido todas vocês para fazer parte desse ministério que vai estar orando às 3 horas da manhã. E é isso. Um abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into